Amados, eu comecei no início a ouvir a live e tive que sair rapidinho e quero expressar aqui a nossa gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito na vida de cada um da Vigília Online, seja direto ou indiretamente, alcançando as vossas petições e orações, ou melhor, tendo resposta de Deus das vossas orações e o nome do seu sendo glorificado e exaltado para todos sempre. Eu quero ser sucinto, breve, porque eu gosto de pregar a palavra. E se ficarmos aqui, nós vamos até 3 horas da manhã e não tem grupo. Mas eu quero externar aqui nessa tarde, eu estava meditando e alegrou muito o meu coração de falar de 3 mulheres nesta noite. E por que falar de mulher? Porque cada personagem bíblico ele tem o seu valor único e os seus nomes são citados não por acaso em toda a Bíblia. E para você, mulher que faz parte da Vigília Online, saiba que o teu nome também está citado nos anais desta vigília. E o teu nome e o nome de Deus é glorificado e exaltado para todos sempre. A primeira mulher que eu quero trazer em destaque, ela se encontra-se no livro lá de Êxodo, capítulo de número 2, que ela é bem conhecida. No início do versículo do capítulo 2, ela aparece anônima, não tem nome, mas que no capítulo de número 6, versículo de número 20, nós iremos destacar o nome dela. E no capítulo de número 2, diz desta forma que somos conhecedores no livro de Êxodo, uma forma muito bonita, diz que um varão da casa de Levi tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que era um menino famoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ela uma arca de junco e a revestiu com barro e piche e o pôs o menino nela, e ela colocou nos juncos à beira do rio. Versículo de número 4 diz: E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. E as suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-lo. E tendo-o aberto, ela viu o menino. E eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Esta é uma das crianças dos hebreus. Meus queridos amados irmãos, a primeira mulher que para mim é uma mulher notável, uma mulher inesquecível pela sua trajetória dentro da Sagrada Escritura. Eu quero falar a respeito de Joquebede. A Bíblia, no início, não menciona o nome dela, como muitas vezes não menciona o nosso nome quando fazemos alguma coisa para o reino de Deus. A primeira coisa que nós falamos é: ei, não diga que fomos nós, mas foi Deus que tocou no coração de A, de B e de C. Não queremos nos propagar, não queremos aparecer diante das circunstâncias, ou diante do problema, ou diante da festividade. Nós ficamos por detrás dos bastidores, porque o melhor é estar atrás da cortina do que nos holofotes da vida. Os holofotes da vida, muitas das vezes, te levam ao orgulho, à soberba, à prepotência. Mas por trás da cortina, você continua sendo aquele homem
desde o início, desde o princípio, buscando a Deus, temente a Deus, temeroso ao Senhor, obediente à sua palavra, e o nome do Senhor é glorificado e exaltado para todos sempre. E quando eu olho a história desta mulher chamada Joquebede, a Bíblia, ela nos relata que era um tempo difícil, mas dentro deste tempo difícil, havia uma solução de Deus. E nós sabemos que para eu ser uma grande mulher, é necessário vencer grandes dificuldades no tempo vivido atual. E essas grandes mulheres da nossa atualidade têm feito a diferença por onde Deus tem enviado. Às vezes, eu gosto de comparar algumas irmãs da congregação onde congregamos. Eu sempre tenho dito que, olhando para aquela pessoa, eu sempre digo, essa irmã ela tem uma qualidade de Dorca. Se tivesse uma agulha em sua mão, não haveria tanta confusão na igreja, não haveria rompimento de grupos dentro da igreja, mas ela viria com a sua linha e sua agulha, iria tecer cada canto aonde estava estragado pelo tempo, e ela ia fazer um cozimento naquela roupa e voltaria tudo a ser normal. Glória a Deus por isso, por ter visto mulheres e ter levantado mulheres de grande serventia ali na face da terra. Mas essa em especial para mim, 4 tempos me chama bastante atenção na vida desta mulher. Primeiro, ela sabia que o tempo era muito difícil e que naquele tempo imperava-se a lei de Faraó. E dentro desta lei de Faraó, Deus não iria interromper o projeto que ele tinha sobre a vida de Joquebede. Ela seria mãe de um grande homem de Deus. O que eu quero dizer com isso para a nossa vida? Em meio às lutas, em meio aos processos que enfrentamos no nosso dia a dia, Deus não parará de falar contigo, mesmo que você diga que as circunstâncias estão desfavoráveis. Deus não vai parar o seu propósito sobre a tua vida, porque A, B, ou C, ou ciclano falaram mal de mim, falaram mal de você. O propósito de Deus, ele continua sobre a tua vida. O único que pode interromper esse propósito na sua própria vida é você mesmo. E nos tempos difíceis, Deus sempre tem levantado mulheres corajosas, ávidas, mulheres com destrezas, com coragem, que mesmo numa posição como Axa, antes mesmo de casar, Caleb, seu pai, lhe dá terras superiores e frutíferas. Mas depois de casamento, ela teve uma atitude de buscar aquilo que é de si próprio. Eu quero aquilo que é para mim, aquilo que é de direito, e não darei a outro. Me dá terras superiores e inferiores que corram águas. É assim que Deus vai fazer contigo nesta noite, nesses teus tempos difíceis, em que você muitas das vezes está passando. Como ouvi no grupo, pessoas que faleceram, perderam a sua mãe, perderam seus entes queridos. Sei que são tempos difíceis, ficam-se a lembrança, mas o propósito de Deus ainda continua vivo sobre a tua vida e ninguém poderá parar este propósito. Eu sei que a solução está para chegar e ela chegará à tua vida e o nome de Deus será glorificado e exaltado para todos sempre. Segundo ponto que eu vejo, ela sabia que grandes homens precisavam de uma grande mulher. Ei, desde a tua infância,
Eu estou dizendo aqui entre homem e mulher, não só mulher, desde o teu nascimento, desde o teu primeiro choro. Há sempre uma grande mulher do teu lado. Alguns já perderam essas grandes mulheres. Mas entenda bem o que eu quero lhe dizer. Quando você nasceu, seja ele homem ou seja ele mulher, a tua mãe te disse que você seria grande, de sucesso, de coisas novas que iriam surgir para tentar abater a tua fé. Mas você está aqui até hoje de pé. Você está caminhando, logrando êxito sobre a face da terra e diante dos teus adversários. Saiba que por trás de um grande homem e por trás de uma grande mulher tem uma grande mãe. E esta mãe, se ela é viva, ela chora, ela clama, ela dobra o joelho diante da presença de Deus e diz: está vendo o pastor Rivail, está vendo o irmão Damião, está vendo os irmãos dessa sim. É a oração que muda a história da tua vida. E eu vejo na vida de Joquebede, a Bíblia vai dizer isto e nos relata isto, que havia um decreto real. E nesse decreto real, a Bíblia diz que Moisés já tinha nascido. Dentro desse decreto real, ou você se vence ou deixa de ser vencido. E eu vejo que esta mãe, ela diz algo que eu creio assim, saiu das minhas entranhas. Para você não vale nada. Para você não tem importância nenhuma. Mas para mim ele é meu filho. E contra os decretos reais, farei de tudo até onde eu possa ir para estar lado a lado do meu filho. A Bíblia vai dizer que ela passou 3 meses, porque o choro da criança, quando ela é nova, pode ser abafado. Mas quando o relógio biológico dela começa a entrar na hora, não tem como parar um choro de uma criança. Não tem como você tentar colocar um pano para abafar o choro. Ela se vê agora em aperto, mas como mãe, pouco ou todo o coração partido, ela começa a fazer um cesto de junco e betuma por dentro e por fora. Mas ela não esquece de colocar a origem dentro da cesta, uma manta hebreia. Você pode estar perguntando para mim hoje, pastor, não estou entendendo o que você está querendo falar nessa madrugada. Eu estou dizendo que no meio da dificuldade você tem uma origem. E essa origem sua é cidadão do céu. Você vai morar no céu. Você já tem uma identidade chamada céu, já gravada no teu coração. Já está na tua mente a morada eterna para mim e para você nesta noite. A Bíblia diz que ela pega aquela criança, coloca no cesto. Mas antes eu creio, ora ao Senhor, pedindo a Deus a direção para que não caia em mãos erradas. Mas Deus sabe trabalhar no meio das tuas dificuldades. Deus sabe trabalhar no meio dos teus intempéries. E Ele tem um caminho certo. A Bíblia vai dizer rápido, cada das horas, que Deus trabalha em cima do tempo e na hora do tempo. Não é depois do tempo, nem fora do tempo. É em cima do tempo. As filhas de Faraó vêm descer. A Bíblia diz que algumas concubinas algumas servas estavam na beira do rio, mas não notaram o cesto de junco. Sabe por quê? Porque Deus só revela propósito para aqueles que estão preparados e aceitam o convite de Deus, sabendo que é árduo, é dolorido, mas não negarão a sua chamada.
Ela sabia que durante o decreto real, o filho poderia ser morto, mas haveria um plano de Deus para a vida de Moisés. Há um plano de Deus notório sobre a tua vida nesta madrugada, nesses 10 anos de oração. Sabe por quê? Porque a sua mãe venceu grandes obstáculos e lhe ensinou também a vencer os obstáculos que a vida lhe põe sobre a sua frente. Vença os obstáculos um a um, e o nome de Deus será glorificado e exaltado para todos sempre. A segunda mulher que destaco nesta noite, Cado das Horas, se chama-se Ana. Uma mulher estéril, tendo uma concubina do seu lado, uma rival, vamos dizer assim, uma rival ao seu tempo todo, trazendo, como se diz no linguajar de hoje, chocota-se contra a vida dela. Mas como eu disse, Deus prepara grandes mulheres para grandes filhos. Ana é quebrada a sua esterilidade. Agora ela não é mais estéril. Agora ela é mãe de filhos. E o prazer dela não é somente balançar os filhos no braço, mas é levar para a casa de Deus. E na casa de Deus, Samuel aprende a ouvir a voz de Deus. Na casa de Deus, Samuel aprende a liderar o povo de Deus. Na casa de Deus, Samuel é o último juiz de Israel que irá ungir Saul e Davi. É na casa de Deus que nós aprendemos a lidar com o nosso caráter. É na casa de Deus onde somos modificados a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa soberba. É na casa de Deus que Deus te reveste para coisas novas, para um futuro melhor. E o nome de Deus é glorificado e exaltado para todos sempre. A terceira mulher nesta noite que me chama a atenção, e eu gosto muito da Bíblia, hoje, essa tarde, eu comecei a meditar, é falar de Eunice, é falar de uma mulher sem fingimento, porque lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15, diz, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti, Timóteo. Quero falar um pouco desta mulher chamada Eunice. Lóide ensinou sua fé para sua filha Eunice. E juntamente ela transmite a sua fé para Timóteo. E quando eu começo a ler a história de Timóteo, eu vejo a preocupação do apóstolo Paulo com a religiosidade aparente no meio da igreja, mas reconhece que naquelas mulheres havia uma simplicidade, havia uma pureza em sua forma de crer. E ela transmite a este jovem chamado Timóteo que homem que se torna-se temente a Deus. E a primeira característica da mãe espiritual é uma fé sem fingimento. As crianças percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos. A criança, ela observa muito o balbuciar dos nossos lábios para saber se acredita em nós ou não. Note que o comportamento da igreja no tempo de Timóteo é o mesmo de dentro da sua casa. A fé é um escudo espiritual que é protegido pela família. A maior influência que uma mãe pode dar aos seus filhos é transmitir a sua fé. Uma mãe espiritual vence sua fé sobre os seus filhos. E quando eu olho isso,
Eu começo a olhar os tempos dificultosos, no tempo de Eunices, ensinando Timóteo a Sagrada Escritura. Não havia luz elétrica, mas brilhava a luz das Escrituras, aleluia, no coração e na mente de Timóteo. O amor de Timóteo era tão grande que despertou o interesse do apóstolo Paulo pela vida deste jovem. Ah, meu querido, que nesta noite, nesta madrugada, que Deus desperte um amor dentro de ti, cada dia mais pela Sagrada Escritura. E o nome de Deus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Quando eu lembro disso, a Bíblia diz que o nome de Timóteo é citado várias vezes dentro dela. E por alegria maior, Rivail, é que quando eu acabo de ler tudo isto, e acabo de meditar em tudo isto, eu me alegro em meu coração em ver que o apóstolo Paulo deixa duas epístolas escritas com o nome de Timóteo. Assim como na vida de Moisés. Moisés deixa 5 livros escritos, que damos nome de Pentateuco. E nesta noite, qual é o livro que você tem escrito da tua vida, para aquele que todo passe, lê e se alegre em ti? Nesses 10 anos de vigília de oração, na pessoa bendita de Jesus Cristo, eu quero ser grato a esta oportunidade nesta noite. E dizer aos irmãos que nunca desfaleceram no seu caminho. Sei que são árduos dia após dia as lutas da vida. Mas não desista, persista, insista, que a tua vitória chegará. Que Deus abençoe nesta noite, nesta madrugada, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre.